Conexão Saúde. Apoio Cultural. Clínica Informa. Estética e emagrecimento. Mais um Conexão Saúde no ar, um programa dedicado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. O cérebro humano foi moldado numa época de extrema penúria. Ao longo de toda a história da evolução, a humanidade nunca obteve alimentos com facilidade. Para consegui-los, havia que correr atrás deles e gastar muita energia. Depois era preciso comer o máximo possível para acumular reservas e enfrentar os períodos de jejum. Hoje, os tempos são outros. Alimentos de alto valor energético e grande conteúdo calórico estão por aí, em abundância, e podem ser conseguidos com um mínimo esforço. Por isso que a conversa de hoje é com a nutricionista Bianca Naves, especialista em nutrição esportiva e doenças cardiovasculares pela USP, sócia proprietária da clínica NutriOffice em São Paulo e nutricionista do programa jornalístico Hoje em Dia, transmitido pela Record. Bianca, é um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é meu, afinal eu sou de Matão, do interior, então é um prazer prestigiar a TV Cultura Paulista e estar aqui com você. E pra gente é uma maravilha, é uma grande honra, você sabe, eu tô muito feliz, eu conheço a Bianca desde pequena, verdade, né, ela de Matão. E a gente começa com a pergunta, o que você acha da expressão dieta? A dieta significa modo de vida, como você se alimenta e como isso está inserido dentro do seu estilo de vida. Porém, esse termo dieta foi muito popularizado nos últimos tempos. Banalizado. Né? Banalizado. E quando as pessoas escutam o termo dieta, ficam com arrepio, porque se remetem, se associam, né? A dieta se associa à restrição, à falta de prazer, né? A falta de prazer em se alimentar. Então, por isso que hoje esse termo tem dois pontos, né? Um que é comportamento, mas ao mesmo tempo fica associado à restrição alimentar, o que não é nem um pouco bem-vindo quando a gente fala em reeducação alimentar. Então, na realidade, é estilo de vida, não tem nada a ver com regime, com restrição. Não. Quando a gente fala, minha dieta é o que eu costumo comer. Não a sua dieta pode ser boa ou não. Né? A dieta em si é o seu comportamento alimentar, são os seus hábitos alimentares. Então, esse termo precisa ser trabalhado na sociedade, como até na parte educacional, para que ele seja incorporado e aprendido da forma correta. Com certeza. E a gente tem variedades de dietas, há inúmeras dietas aí no mercado. Existem as respaldadas em princípios mais sérios, como a do Dr. Atkins, depois a gente pode até adentrar um pouquinho. E outras como a do abacaxi, a dieta da lua, a dieta do brigadeiro. Então, coma 6 brigadeiros por dia e realmente perca peso, né, na realidade. E na verdade, cada hora aparece um tipo de dieta pela busca constante para solução da obesidade, né? A obesidade é uma doença crônica que vem aumentando cada dia mais, então cada tempo vai surgindo uma dieta, né, com algumas restrições, recomendações, porém nenhuma dieta mostrou-se eficaz, né, nenhuma dessas dietas para solucionar o excesso de peso da população em geral. Isso é muito triste. Muito. Né? Porque hoje a gente vê que comportamento está totalmente associado, né, com o peso. O comportamento emocional é totalmente determinante para o que você come, como você come, e não necessariamente só a quantidade de caloria da sua alimentação. Com certeza. E o que você entende por pessoa que nasceu para ser gorda? Tem gente que fala, não, eu nasci para ser gorda. Eu vou ser gorda a vida inteira, porque eu faço regime e o principal, as pessoas não conseguem manter. A gente faz essas dietas malucas, eu falo porque eu também já fiz. Então a gente chega lá, perde 6, 8, 10 quilos e depois a gente não tem a manutenção. Nós sabemos, isso é dado de ciência, tá? Dado científico, que 95% das pessoas que fazem dieta restritiva, que emagrecem, né, chegam no peso adequado, em 2 anos voltam para o peso antigo. Isso é um dado muito alarmante, mostrando que fazer dieta restritiva não funciona. O que a gente propõe na vida real das pessoas? Melhorarem o comportamento, a relação com a comida. Um bolo não é o vilão, um brigadeiro não é o vilão. Porém, a base alimentar, a qualidade alimentar é fundamental para você nutrir o seu corpo. Em segundo plano vem a quantidade.
Entendi. Então, existem essas duas vertentes. Uma é a ingestão de alimentos altamente calóricos e a outra é a quantidade daquilo que a gente come. Exatamente. Então, a gente tem que ligar essas duas vertentes e dar um jeito nisso. Exatamente. O primeiro ponto, Pri, é fazer as pazes com a comida. Não existe alimento bom e alimento ruim. Existe comportamento. Existe hábito alimentar bom e ruim. Então, se você comeu pizza na sexta-feira à noite, gente, não é pra ficar achando que saiu da dieta. Não, no outro dia vai voltar pra rotina alimentar. Porque eu acho que a culpa passa, a gente pega, né? Exatamente. Comi pizza, me E senti mal. a culpa não faz a gente mudar hábito. A culpa, a gente, não resolve problema. A culpa não vai fazer você baixar o peso na balança. A culpa vai te deixar triste, vai te dar vontade de comer mais. Então, errou? Nada melhor do que reconhecer o erro e voltar para o hábito alimentar antigo e manter o foco. A base é a casa saudável. Todo mundo compartilhando da mesma refeição. Dos mesmos hábitos. Isso começa do café da manhã. O que é difícil. É. E qual que é a sua sugestão? O que você, assim, resumindo, assim, o que você acredita que uma pessoa precisa para começar a ter a reeducação alimentar? Pri, se a gente, vou falando com você de casa já, diretamente, eu tenho certeza que enquanto você está escutando a gente aqui, você já está pensando, porque eu não como muita fruta, não como muita verdura. Todo mundo sabe hoje o que é certo e o que é errado, tá? A grande dificuldade é colocar essa teoria na prática. Qual que é o primeiro passo? Fazer o diagnóstico, o que a gente pode melhorar. Tá? O café da manhã é fundamental, mas para a gente conseguir tomar o café da manhã em casa, a gente tem que se organizar. Que seja no dia anterior ou logo que acorda, acordar 10, 15 minutos mais cedo para tomar o café da manhã. Lanches que a gente consome fora de casa. Tem que ir na bolsa, na mochila. Hoje a gente tem lancheiras térmicas. Você tem que se organizar. Almoço e jantar não adianta, tem que fazer comida em casa. É arroz, feijão, carne, né? A gente varia entre carne vermelha, arroz, carne... né? Arroz, Todo mundo fala que carboidrato faz mal, não, a Tuca já explicou a semana passada pra gente. Arroz, feijão é importantíssimo para a nossa saúde. É uma combinação perfeita, é um casamento perfeito que garante bons nutrientes para o nosso corpo. Mas a gente precisa preparar em casa. Lógico que até no interior a gente tem hoje locais para comprar marmitas saudáveis. Mas, gente, vamos colocar a mão na massa, vamos preparar a comida em casa e levar marmita para o trabalho. E já deixar essa marmita pronta para o jantar, só esquentar. E a família inteira compartilhando a mesma dieta. Então, organização é o primeiro ponto. Quando a gente vai a um jantar, a gente, né, no começo serve a salada, a gente come, né, super bem e tal. Mas quando chega o prato principal, ou que é aquela carne deliciosa, aquele estrogonofe, a gente tem, assim, tende a ter uma motivação maior interna de gostar do que é mais calórico. Isso é genético? Por que a gente gosta do que é mais calórico? Por que a gente não ama comer uma maçã, uma banana, Não, comer a maçã, a banana, a salada também é prazeroso. Mas tem uma questão, na verdade, quando vem um prato quente, ele dá um aconchego maior para o nosso estômago, para o nosso paladar. A gente se sente abraçado com a comida quente. Eu acho. Né? Por isso que fala, mas a salada não pode ficar para depois. A salada é fria, mas ela é prazerosa. Agora, a comida calórica, normalmente ela tem mais gordura ou tem mais açúcar. E são dois ingredientes que dão prazer. Não tem como negar muito prazer. Que a gordura e o açúcar negar. Dão prazer. Porém, eu faço um convite para o pessoal fazer em casa. Comam 1 ou 2 pastéis um dia na hora do almoço e vão trabalhar à tarde. A sensação de bem-estar e de rendimento à tarde é totalmente diferente se você comer um prato equilibrado, com salada, verdura cozida, refogada, arroz, feijão e carne. Então, o que eu quero? A dica é perceber o que o corpo dá de sinal. Não só pelo prazer imediato. O que esse alimento causa, vamos dizer, nas próximas horas depois que você realizou aquela refeição. Porque hoje, trabalhando, tendo família para cuidar, todo mundo, tanto pai, mãe, né, homens e mulheres, tem diversas atividades. A gente tem que estar disposto, com energia. E a alimentação errada não só aumenta o peso na balança, não só engorda, mas também causa um prejuízo no nosso rendimento. Então, é isso, gente. Lembrem de mim quando vocês comerem algo fora do que é saudável nas refeições principais. Não vale a pena. E você indica comer de 3 em 3 horas? É necessário comer de 3 em 3 horas. É necessário? Exatamente, Pri. Porque o nosso corpo, ele precisa de cargas de energia a cada períodos constantes. É lógico que depende muito do gasto de energia da pessoa, né, do ritmo de exercício físico, se a pessoa é ativa ou não é ativa, se a pessoa está grávida ou não está grávida. Isso depende do que varia a quantidade de caloria e
a quantidade, vamos dizer, desses lanches, né? Mas comer de 3 em 3 horas é um benefício muito grande, porque evita você chegar na refeição Mesmo principal. quando a gente não tem fome. A gente pode se obrigar a comer, essa história do metabolismo. Não, isso é importante. Quando você não tem fome, presta atenção se é pontual, ou se você não comendo naquele horário, você vai compensar na próxima refeição. Por exemplo, não tomou lanche da tarde, mas todo dia, não tem fome à tarde, mas todo dia à noite, 7 horas, chega em casa com muita fome e acaba comendo 2 pratos de arroz e feijão. Aí foi por falta de alimentação à tarde. Então, tenta incluir. Então, talvez seja costume, Exatamente, hábito. Exatamente. Nesse caso, é tentar incluir, vamos dizer, identificar o que está errado e melhorar o roteiro alimentar durante o dia. Sobre a quantidade de calorias que a gente deveria comer por dia, existe uma regra, existe uma conta? Como que é isso? A Organização Mundial da Saúde preconiza 2.000 calorias para a maioria da população, tá? Só que é uma média, né? Eu gasto um pouco mais, você um pouco menos, por exemplo. E qual que é a regra no dia a dia? É legal fazer uma consulta com um nutricionista? Lógico, a gente consegue estabelecer isso com mais precisão? Conseguimos, mas eu falo que todo mundo sabe quando come a mais ou quando come a menos. O que é importante é essa conexão, o próprio nome do programa diz Conexão Saúde, essa conexão do seu corpo com a sua mente, entender o quanto de energia é necessário para você se nutrir. Você sabe quando você come mais. Quando você sai da mesa, quando você repetiu um pouco, seu corpo te dá o sinal. Então, prestar atenção. E é certo sair com fome da mesa? É importante? É isso? Porque tem umas dicas, uns mitos. Saia com fome da mesa. Não saia com fome. Saia na medida. Não saia com fome, porque daqui a pouco você vai comer de novo. Saia com a sensação de plenitude, mas não com o estômago distendido. É muito importante você perceber o sinal do seu cérebro. Só que para você perceber o sinal do seu cérebro, você tem que comer com calma. Devagar, para chegar o hormônio, né? Ele está emitindo sinais de saciedade, mas quanto mais rápido você come, menos percepção você tem para esses sinais. Então, a tarefa de comer com calma, descansar o talher na mesa, entre uma garfada e outra, é fundamental para você perceber os sinais do seu corpo, do seu cérebro. E até no ato social, que é a alimentação, da união da família, das pessoas, né? Isso é importante. Com certeza. Bia, eu já volto a conversar com você e agora, antes da gente ir pro break, eu queria mostrar o look do programa de hoje, que eu estou combinando com a Bianca. Existe uma sinergia que a gente combinou, né, Bi? As cores, preto e branco. E eu mostro para vocês, olha que graça essa calça, que bacana. Para todos os momentos aí, para sair, para trabalhar, uma calça risca de giz, com um cropped aqui branquinho, todo curtinho. Lá da Inês Janine, vai aparecer na telinha para vocês o contato, a Inês Boutique é de Matão, mas ela vende para toda a região. E eu agradeço a Clínica Fúvia Magrini, que sempre me produz cabelo e maquiagem. A gente já volta, fica aí. De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe aqui a nutricionista Bianca Naves e a gente vem conversando sobre as dietas, sobre os comportamentos alimentares. E eu queria saber quais são as dietas hoje da moda. O que a gente encontra aí de novidade de dieta? A gente escuta muito, né? A dieta detox, a dieta paleolítica, do jejum intermitente, a dieta low carb. São as dietas que ganham nomes específicos e que cada uma tem um apelo. Mas normalmente são dietas restritivas, que diminuem o valor calórico total, né, do dia e, logicamente, a pessoa perde peso. Mas qual que é a diferença entre perder peso e emagrecer? Perder peso é número cheio na balança. Emagrecer é perder gordura corporal. Quando a gente preconiza uma alimentação equilibrada, variada, né, com os fracionamentos adequados, é justamente para otimizar a redução de gordura, quando a gente fala em emagrecimento, e não perda de massa muscular. Massa muscular é nosso patrimônio, é o que garante o bom funcionamento do metabolismo, que dá sustentação óssea. Então, perder peso, emagrecer é totalmente diferente. O que a alimentação equilibrada preconiza é o emagrecimento. Em quanto tempo a gente tem que manter aquele peso para realmente o corpo perceber que é o nosso novo peso e ele não buscar o peso anterior? Eu vou te responder primeiro quanto tempo a gente precisa para mudar o padrão clínico, para melhorar colesterol, para melhorar a glicemia, triglicérides.
3 meses de dieta e atividade física. Nesses 3 meses, a gente já consegue mensurar esses benefícios em relação à prevenção de diabetes, de pressão alta, de dislipidemia, que é o colesterol alterado. Tá. Porém, manter durante 2 anos esse peso perdido e depois desses 2 anos é fundamental para o corpo entender esse novo padrão de funcionamento. Então eu preciso ficar com 2 anos com aquele peso. Exatamente, mais de 2 anos. Assim. Nossa! Por isso, gente, que perder peso, Que desafio. por isso que emagrecer é o primeiro passo. A manutenção é o segundo passo, tão importante quanto emagrecer. A gente vê muitas crianças hoje com problema de obesidade e você acha que as mães têm um pouco de responsabilidade nesse processo de ganho de peso? Aquela história, menino, se você não raspar o prato, não vai ganhar sobremesa. Hoje, eu como mãe tenho uma outra visão sobre a obesidade infantil. Realmente, as mães hoje são sobrecarregadas com as multitarefas muito. E nós fomos criados desde sempre de que não pode sobrar alimento do prato. Tem que raspar esse prato? Não pode ter desperdício, mas o erro está da mãe. O erro está da mãe de ter colocado muito comida ali. A gente tem que ter noção do quanto uma criança de 4, 5, 6, 7 anos deve comer. Exatamente. E cada criança tem um limite de alimentos que cabe no estômago naquele momento. E a mãe precisa estar, a mãe e o pai, né, gente? Quando eu falo de mãe, Claro. é mãe, pai, os cuidadores, avós, todo mundo que cuida das crianças. Claro. Tá ligado com o comportamento alimentar dessa criança. Viu que tomou leite um pouco antes do jantar e não jantou muito bem, gente, diminui a mamada, né? Então são sinais que a própria criança dá. Mas agora, uma outra questão que aflige, né, a maioria das famílias é a obesidade, o número de obesos Sim, claro. na infância, né? A obesidade aumentando na infância e adolescência. A causa é comportamental. É comportamental. E as crianças e adolescentes são dependentes dos pais. Do E é meio muito em que difícil, vivem. é muito difícil, não é? A criança gosta, a gente tem que falar não o tempo todo, não mostrar, porque querendo ou não, ela é atingida na escola por outros tipos de alimentação. Exatamente, televisão, lógico, Televisão. mídias, né, propagandas, enfim. É. Isso é normal, elas não têm que viver fora dessa vida real. Porém, a base, mais uma vez eu digo para vocês, é a alimentação do dia a dia em casa. Comer brigadeiro de vez em quando, algum produto Não vai matar a industrializado, criança, não né? é isso, mas tem que ser pontual e com uma frequência mínima, que seja 1 vez, 2 vezes por semana. O dia a dia, gente, é comida saudável em casa, compartilhada pela família inteira. Com certeza. Os adolescentes comem muito, às vezes não engordam, chegam aos 50 anos, querem manter esse padrão dos 20 anos e, obviamente, ganham peso. O estresse faz engordar, provoca alterações no metabolismo ou as pessoas estressadas comem mais? O estresse que faz a gente engordar ou porque a gente está estressado a gente engorda? Esses dois Como que é essa pontos história? são verdadeiros, tá? É natural que o nosso organismo passa por transformações ao longo do tempo. É natural perder massa muscular, aumentar a gordura, principalmente as mulheres, né, que tem todo o efeito hormonal, então fica mais fácil as mulheres engordarem depois da menopausa. Os homens também sofrem com andropausa. Depois da gravidez também, Depois né? da gravidez, a vida fica um pouco mais complicada, principalmente porque a mulher fica com menos tempo, dorme menos, também tem isso. Agora, o estresse, ele produz um hormônio no nosso organismo chamado cortisol. E esse hormônio está diretamente associado com o aumento da gordura abdominal, aquela gordura que está também associada com o aumento das doenças cardiovasculares. E, ao mesmo tempo, o estresse faz com que as pessoas comam mais e muitas vezes sem perceber. As pessoas estressadas querem prazer. E qual que é Imediato, né? Imediato. E qual que é a nossa fonte de prazer mais acessível? Sentar e comer à vontade. É comida. Que delícia. É comida. Então, o controlar o estresse com exercício físico, com meditação, com terapia, é muito bem-vindo. Todos os dias nós precisamos ter algo que nos dê prazer, algo que alimente nosso corpo e nossa alma. Simples, uma leitura, assistir um programa na TV, um momento com a família, mas a gente precisa reconhecer esse momento como um prêmio diário. Isso tem que treinar para realocar energia, né? Não Exatamente. desperdiçar na comida e sim em outros comportamentos. Bi, hoje o mercado de alimentos está, né, com muitas variações, com muitos produtos diet, light. Como é que você enxerga essa parceria da indústria com a alimentação? Esse cenário é muito novo para a gente e muito necessário. Nós precisamos da indústria de alimentos, que são
vamos dizer, quem produz e quem traz para a gente os alimentos de fácil consumo e alimentos saudáveis, com menos gordura, com menos sódio, né? Alimentos que a gente possa incluir no dia a dia da refeição dos brasileiros para que a gente tenha mais nutrição, mais saúde e, logicamente, que a gente viva mais e melhor. Mas é totalmente necessário essa união da teoria para a prática e, logicamente, do apoio da indústria. Porque nessa correria a gente não tem comportamento, tem condições, na realidade, de fazer tudo natural. Exatamente. É muito difícil, exatamente, né? Quando eu falei para vocês, vamos cozinhar em casa, logicamente eu estou falando, vamos prestigiar a feira, né, o hortifruti, o varejão, né, a gente chama de varejão aqui no interior, preparar o arroz, feijão, mas, logicamente, os alimentos minimamente processados, com apelo nutricional, né, com todo cuidado nutricional, são muito bem-vindos. Nós vivemos numa era onde a correria, a falta de tempo, domina a vida das mulheres. Com certeza, e é por isso que eu queria mostrar para vocês, né, como agora a gente já sabe os benefícios de uma alimentação saudável e livre, né? Nada mais fácil do que falar da nova linha. Pessoal, eu fiquei apaixonada, eu fiquei encantada com essa nova linha da Predileta, primeiro pelas embalagens, olha, é a linha livre da Predileta, produtos que acabam de chegar ao mercado e a gente fala da linha livre, né? Por que livre? São produtos livres de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar e tradicional pelo cuidado que tem ao levar os alimentos do campo para a sua mesa, da forma mais saudável possível. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho, a ervilha, livre de adição de sódio, açúcares e conservantes e ainda ricos em fibra. Pessoal, é só o milho aqui dentro da lata, milho e água. O ketchup é livre também de adição de açúcares, gorduras, sódio, super saboroso, com apenas 13 calorias por porção, para dar mais sabor ao seu lanche e ficar livre da culpa, né, pessoal? E os tradicionais extrato de tomate e molho também livre de adição de açúcar, gordura e sódio, com apenas 22 calorias por porção. Então, se você quer se alimentar com saúde e livre de culpa, já sabe, procure pela linha Livre Predileta, porque a marca com o coração de quem leva o sentimento no nome e tem orgulho de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. Pessoal, fiquei encantada com essa linha, eu achei divina, eu experimentei esse fim de semana e eu aconselho. E a gente vai entregar essa cesta igualzinha que a gente acabou de falar para a Bianca também. É um presente da Predileta para você poder experimentar esse produto maravilhoso, que eu tenho certeza, Bi, que você vai gostar, para a gente ficar livre de culpas, porque eu falo por mim, o que a gente mais sente é culpa às vezes, de pegar um ketchup e colocar no lanche. E a gente não pode sentir essa culpa, né? Não é para sentir culpa. Culpa não resolve nada. A gente pode comer um lanchinho, pode pôr um ketchup, pode comer uma macarronada. A alimentação fica muito mais leve quando a gente tem produtos de qualidade, feito com produtos frescos, in natura e com pouquíssimos conservantes. E esse aqui, sem conservantes. É uma linha maravilhosa, né? Então, para muito quem trabalha com a saúde. Para quem quer ter saúde, qualidade de vida e bem-estar. Com certeza. Né? E a gente agradece a Bianca. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme, Bi, tê-la aqui com a gente. Espero que você volte. Eu espero mais convites. Com o maior prazer eu vou voltar aqui. E a gente aguarda vocês toda quarta-feira aqui com a gente às 2h30 da tarde. Às 2 da tarde, desculpa. E aos sábados às 6h30 da tarde. E a gente finaliza porque vai começar agora um happy hour com esse bolo delicioso da Pé de Bolo. Até mais, pessoal!